Você já se sentiu aprisionada em uma relação que te suga emocionalmente? Aquela sensação de estar sempre em um jogo, onde suas emoções são manipuladas e seu bem-estar fica em segundo plano? O narcisista joga esse jogo como ninguém, mas o que talvez você não saiba é que você pode vencer. Imagine virar o jogo e recuperar o controle sobre sua vida, deixando o narcisista sem suas principais armas de manipulação. Parece impossível? Hoje vou te mostrar como. Assista até o final para aprender as 10 táticas poderosas que irão te ajudar a vencer o narcisista no próprio terreno dele, com estratégias que muitos nunca contaram para você. Tática 1. Identifique o jogo. O primeiro passo para vencer o narcisista é entender que você está em um jogo psicológico complexo. Eles não jogam de forma direta, mas sim manipulam sutilmente para que você comece a questionar suas próprias percepções e sentimentos. Quantas vezes você já se pegou pensando: será que eu estou exagerando? Essa dúvida é uma ferramenta poderosa nas mãos de um narcisista. Identificar o jogo é essencial, pois só assim você pode começar a retomar o controle da sua vida e enxergar o que está acontecendo com mais clareza. Se você não perceber que está envolvido em uma manipulação, como vai conseguir vencê-la? O narcisista manipula as situações para que tudo sempre pareça culpa sua. Eles jogam com as suas inseguranças e fraquezas, fazendo você se sentir confuso e até culpado por coisas que não são sua responsabilidade. Essa é a maneira deles manterem o controle. Mas aqui está a chave. Assim que você começa a perceber os padrões, as mesmas falas, as mesmas acusações, os mesmos ciclos de manipulação, você se torna mais forte, começa a enxergar além das mentiras e entende que não é sua responsabilidade consertar o narcisista. Reconhecer esse jogo é uma forma de recuperar o poder sobre suas emoções. Pense nas vezes em que você se sentiu frustrado ou até exausto emocionalmente, tentando encontrar lógica nas ações do narcisista. O que você não sabia é que essa confusão faz parte do jogo deles. Quando você entende que está sendo manipulado, algo muda dentro de você. Você começa a perceber que não precisa mais se deixar levar pelas emoções que eles tentam provocar. É como se você estivesse vendo o tabuleiro pela primeira vez. Se você já está nesse ponto, saiba que está mais perto da vitória do que imagina. O narcisista perde força no momento em que você identifica a manipulação. Então, pergunte a si mesmo: você já percebeu algum padrão de comportamento que se repete em suas interações com o narcisista? Esse é o primeiro passo para sair do ciclo de manipulação e recuperar o controle emocional e mental sobre sua vida. Tática 2. Não reaja às provocações. Narcisistas são mestres em provocar e manipular reações emocionais. Eles sabem exatamente o que dizer para te tirar do sério, te fazer duvidar de si mesmo e, mais importante, para te fazer reagir impulsivamente. Cada vez que você explode de raiva ou se sente culpado, eles ganham mais controle. O segredo aqui é não reagir às provocações. Parece simples, mas quando você começa a aplicar essa tática, percebe o quanto ela é poderosa. Em vez de discutir, respire fundo e mantenha a calma. O narcisista vai perceber que perdeu a capacidade de te manipular. Ao não reagir, você quebra o ciclo de manipulação. Eles esperam que você perca o controle, que levante a voz, que entre no jogo emocional. Quando isso não acontece, eles perdem o poder sobre a situação. Pode parecer contraintuitivo, mas às vezes o silêncio é a arma mais eficaz. Um simples não, ou até mesmo a indiferença pode desmontar completamente o ataque do narcisista. Pense nisso. Quantas vezes uma discussão acalorada realmente trouxe uma solução? Na maioria das vezes, só gera mais frustração. Essa tática exige autocontrole e paciência. O narcisista vai insistir,
tentar provocar ainda mais, mas é aí que você se fortalece. Ao não ceder às emoções, você está enviando uma mensagem clara: você não tem mais controle sobre mim. Isso também te protege da exaustão emocional, que muitas vezes é a meta final do narcisista: te esgotar até que você ceda. Ao evitar essas armadilhas, você se mantém no controle e preserva sua paz mental. Se você já teve que lidar com um narcisista, pergunte-se: quantas vezes suas reações só pioraram a situação? Como você pode aplicar essa tática na próxima vez que ele tentar te provocar? Lembre-se, o objetivo deles é sempre te manipular emocionalmente, mas a sua calma é a sua maior vitória. Não deixe que eles tirem isso de você. Tática 3. Estabeleça limites claros. Narcisistas odeiam limites, porque os limites representam uma perda de controle, algo que eles não suportam. Estabelecer fronteiras claras e inegociáveis é uma das melhores formas de se proteger. Mas a questão não é apenas colocar os limites, é mantê-los firmemente. Isso significa dizer não quando for preciso, mesmo que o narcisista tente te convencer do contrário ou faça você se sentir culpado. Quando você estabelece esses limites, você mostra que está no controle de sua vida e que não será mais manipulado. Definir limites não é fácil. Pode ser desconfortável, especialmente se o narcisista for alguém próximo de você. Eles farão de tudo para ultrapassá-los, seja com charme, manipulação emocional ou até com intimidação. Mas é exatamente nesse momento que sua firmeza faz a diferença. Pense em um muro que protege sua casa. Se houver brechas, o narcisista tentará entrar. Mas se você mantiver esse muro sólido, ele será forçado a recuar. Não é sobre agradar, mas sobre proteger seu espaço emocional e mental. Manter limites claros também ajuda a preservar sua energia. Quando você não tem limites definidos, o narcisista suga seu tempo, suas emoções e até sua sanidade. Quantas vezes você já se sentiu esgotado, tentando agradar ou atender às demandas irracionais de um narcisista? Ao dizer chega, você recupera essa energia para si mesmo. Isso não só impede o narcisista de controlar você, mas também te fortalece internamente. Você começa a perceber que não precisa se sentir culpado por defender o que é melhor para a sua vida. Estabelecer e manter limites pode ser desafiador, mas é uma das táticas mais poderosas contra o narcisismo. Você já tentou estabelecer limites com um narcisista? O que aconteceu? Quando você define e defende suas fronteiras, o narcisista perde a capacidade de te controlar e você ganha mais força para viver de acordo com seus próprios termos. Tática 4. Pratique o desapego emocional. O narcisista se alimenta das suas emoções. Eles prosperam em fazer com que você se envolva emocionalmente em cada discussão, manipulação ou jogada psicológica. Quando você pratica o desapego emocional, algo poderoso acontece. Você tira do narcisista aquilo que ele mais precisa para te controlar: sua reação emocional. Desapegar emocionalmente não significa ser frio ou insensível, mas sim desenvolver a habilidade de não deixar que suas emoções sejam manipuladas. É aprender a observar a situação com calma e não se deixar levar pelo caos que eles tentam criar. Esse desapego é como uma armadura que você veste. O narcisista tentará provocar e manipular, mas ao praticar o desapego, você se torna imune. Isso enfraquece a influência deles sobre você, e eles começam a perceber que suas táticas não funcionam mais. A raiva, a culpa e a frustração que costumavam surgir em você quando lidava com o narcisista agora são substituídas por calma e controle. O que antes te tirava do eixo, agora passa a ser apenas mais um comportamento previsível que você consegue ignorar. A prática do desapego emocional também significa proteger sua saúde mental.
O narcisismo pode ser exaustivo e drenar sua energia emocional. Quando você para de se envolver no jogo emocional do narcisista, você começa a recuperar essa energia e usá-la para cuidar de si mesmo. Imagine quantas vezes você já se sentiu drenado, como se estivesse carregando o peso de um relacionamento tóxico. Desapegar é deixar esse peso para trás e seguir em frente com leveza. Você já tentou praticar o desapego emocional em situações difíceis? Como se sentiu depois? Quando você para de se envolver emocionalmente com as manipulações de um narcisista, você não só ganha poder, mas também começa a viver de forma mais livre e em paz. Esse é um dos maiores passos para vencer o jogo psicológico deles. Tática 5. Evite discussões fúteis. Narcisistas adoram discussões sem fim. Eles têm um talento especial para distorcer os fatos e manipular a realidade de uma forma que você acaba se sentindo frustrado e confuso. Para eles, não importa quem está certo ou errado. O objetivo é te prender em um ciclo de conversas intermináveis que não levam a lugar nenhum. É por isso que evitar essas discussões é crucial. Não gaste sua energia tentando convencer o narcisista de algo que ele já decidiu distorcer. Ele não está interessado na verdade, mas sim em te desgastar emocionalmente. Uma das melhores formas de lidar com isso é simplesmente não entrar no jogo. Quando o narcisista começar a distorcer os fatos ou tentar te provocar com argumentos sem fundamento, não morda a isca. Lembre-se, quanto mais você se envolve, mais controle ele tem sobre suas emoções. A resposta mais eficaz, muitas vezes, é a indiferença ou uma resposta curta e direta, que encerra a discussão antes mesmo de começar. Isso pode desarmar o narcisista e fazer com que ele perca o interesse, já que a manipulação emocional não está funcionando. Essas discussões fúteis podem te deixar exausto emocionalmente. Pense em quantas vezes você saiu de uma conversa com um narcisista se sentindo frustrado, sem saber como a conversa chegou onde chegou. O narcisista cria uma verdadeira teia de confusão para te manter preso, mas ao reconhecer que essas discussões são uma armadilha, você recupera o controle. Não há necessidade de tentar ganhar, porque o jogo deles não tem vencedores, apenas manipulados. Você já se pegou em uma discussão com um narcisista que parecia não ter fim? Como foi essa experiência? Ao evitar essas discussões fúteis, você não apenas poupa suas emoções, mas também mostra ao narcisista que não será mais manipulado. Pergunte-se, qual será a próxima vez que você escolherá a paz ao invés de uma batalha inútil? Tática 6. Mantenha sua independência. Uma das maiores táticas de um narcisista é criar dependência emocional ou até mesmo financeira. Eles querem que você dependa deles para se sentir bem, para ter validação ou até mesmo para manter sua estabilidade. O segredo para vencer esse jogo é manter sua independência, não importa o que aconteça. Isso significa cuidar de sua vida, construir sua autoestima de forma sólida e não permitir que eles se tornem o centro do seu universo. Quanto mais independente você for, menos poder eles têm sobre você. Manter sua independência é uma atitude de resistência silenciosa. Pode ser que o narcisista tente minar sua confiança ou fazer você acreditar que não consegue fazer nada sem ele, mas, ao fortalecer suas próprias bases, seja cuidando das suas finanças, sua saúde mental ou seu círculo de apoio, você cria uma barreira impenetrável. O narcisista não poderá usar suas inseguranças contra você se perceber que você já não depende dele para se sentir seguro ou validado. Sua independência é sua fortaleza. Muitas vezes, a dependência criada pelo narcisista é sutil. Começa com pequenos favores, pequenas manipulações emocionais que fazem você sentir que precisa dele para algo.
Mas quando você reconhece essa armadilha e começa a fortalecer sua própria vida, a dinâmica muda. Pense nas vezes em que você se sentiu preso, sem saber como sair de uma situação em que parecia depender de alguém. Ao retomar sua independência, você retoma o controle sobre sua vida e suas escolhas. Você já se sentiu dependente de alguém que usava isso para te manipular? Como você pode começar a fortalecer sua independência hoje? Manter sua autonomia emocional, financeira e mental é uma das maneiras mais eficazes de escapar do controle de um narcisista. E lembre-se, sua liberdade começa com suas escolhas diárias. Tática 7. Conheça seus pontos fracos. Narcisistas são mestres em explorar as fraquezas das pessoas. Eles observam atentamente, analisam suas inseguranças e depois as usam contra você, manipulando seus sentimentos e decisões. Para se proteger desse tipo de abuso emocional, é fundamental que você conheça profundamente seus próprios pontos fracos. Quando você está ciente de onde é vulnerável, pode se preparar e criar defesas eficazes contra as manipulações. Reconhecer essas fraquezas não é sinal de fraqueza, mas sim uma demonstração de força e autoconsciência. O narcisista adora explorar inseguranças que você talvez nem perceba que tem. Pode ser uma falta de confiança em suas habilidades, medo de rejeição ou até uma necessidade de validação constante. Ao reconhecer esses aspectos de si mesmo, você tira do narcisista a munição que ele usaria para te manipular. Pense nisso como blindar suas vulnerabilidades. Quando você sabe onde estão seus pontos fracos, eles deixam de ser uma ferramenta para os outros usarem contra você e passam a ser uma oportunidade de crescimento e fortalecimento pessoal. Transformar suas fraquezas em forças é a chave. Ao invés de se envergonhar ou se sentir inferior por ter falhas, abrace-as como parte de quem você é. Um exemplo prático é quando você percebe que tem uma tendência a buscar a aprovação dos outros. Nesse caso, trabalhe na construção de sua autoestima e autovalorização para que essa busca não se torne uma brecha para o narcisista manipular. Quanto mais você se conhece, mais fácil é prever os ataques emocionais e se proteger deles. Você já parou para refletir sobre quais são os seus pontos fracos que o narcisista pode estar explorando? Conhecer suas vulnerabilidades é o primeiro passo para impedir que sejam usadas contra você. Quando você as transforma em áreas de autodesenvolvimento, o narcisista perde o poder sobre sua vida e suas emoções. Tática 8. Controle suas emoções. Narcisistas têm uma habilidade quase natural para manipular suas emoções e usar isso a seu favor. Eles sabem exatamente o que dizer ou fazer para provocar raiva, tristeza, culpa ou insegurança. Para vencer esse jogo psicológico, você precisa aprender a controlar suas emoções. Isso não significa reprimir o que sente, mas sim dominar a arte de não permitir que suas emoções dirijam suas ações. Quando você age de forma estratégica e não emocional, o narcisista perde o controle sobre você. Controlar as emoções é como aprender a navegar em meio a uma tempestade. O narcisista joga um comentário maldoso ou cria uma situação frustrante, esperando que você reaja de maneira explosiva. Mas quando você respira fundo e responde de maneira calculada, você demonstra que não será mais uma marionete emocional. Isso tira o poder dele e coloca você no comando. Se você parar para pensar, quantas vezes uma explosão emocional já resolveu o problema? Geralmente, ela só piora as coisas. Dominar suas emoções também é uma forma de autopreservação. Cada vez que o narcisista consegue te manipular para que você perca o controle, elimina um pouco mais da sua confiança e paz mental. Ao manter a calma e não permitir que ele veja suas reações, você preserva sua energia e protege sua sanidade.
Pense nisso como uma espécie de blindagem emocional. Suas emoções são suas e você decide quando e como expressá-las, sem permitir que o narcisista tenha esse poder. Tática 9. Não se culpe. Uma das ferramentas mais cruéis que um narcisista usa é a culpa projetada. Eles fazem você se sentir responsável por coisas que eles mesmos causaram, distorcendo a realidade de uma maneira que você acaba acreditando que a culpa é sua. Para vencer esse jogo psicológico, é essencial entender que você não é o culpado pelos erros ou manipulações de um narcisista. Livre-se desse fardo. A culpa que eles jogam sobre você é apenas uma estratégia para mantê-lo sob controle e enfraquecer sua autoestima. A culpa é uma arma poderosa nas mãos de um narcisista. Eles te fazem acreditar que você sempre poderia ter feito mais, que você é o problema, que tudo que dá errado é sua responsabilidade. Mas aqui está a verdade. Você não pode controlar as ações de outra pessoa e o comportamento do narcisista é um reflexo dos problemas dele, não seus. Quando você reconhece isso, consegue se libertar do peso da culpa que não pertence a você. Começa a ver a realidade com mais clareza, sem se afundar na autopunição. Se livrar dessa culpa projetada é fundamental para a sua saúde emocional. Quantas vezes você já se pegou relembrando discussões e pensando: eu deveria ter feito diferente? Ou, se eu tivesse agido de outra forma, talvez isso não teria acontecido. O narcisista conta com esse tipo de pensamento para manter o controle sobre você. Mas, quando você entende que não é responsável pelas manipulações deles, você consegue se libertar desse ciclo de culpa e finalmente começar a se curar. Você já se sentiu culpado por algo que, no fundo, sabia que não era sua responsabilidade? Como você pode começar a se livrar dessa sensação? Lembre-se, o narcisista usa a culpa para manipular, mas você tem o poder de rejeitar esse sentimento e se libertar desse fardo emocional. Tática 10. Se afaste se necessário. Às vezes, a única maneira de realmente vencer o jogo psicológico de um narcisista é sair do jogo completamente. Isso significa reconhecer quando a situação chegou ao ponto em que não há mais nada que você possa fazer para manter sua paz e bem-estar. Cortar contato ou estabelecer uma distância emocional definitiva pode ser difícil, mas muitas vezes é a melhor solução para preservar sua sanidade. O narcisista não vai mudar, e continuar tentando consertar a relação pode te levar a uma exaustão emocional ainda maior. Afastar-se de um narcisista pode parecer uma decisão drástica, especialmente se for alguém com quem você tem laços profundos, como um membro da família ou um parceiro. No entanto, continuar em um relacionamento tóxico apenas prolonga o sofrimento. Você não deve nada a alguém que constantemente busca te destruir emocionalmente. Sua paz e seu bem-estar são prioridades. Lembre-se de que o verdadeiro autocuidado envolve cortar relações que só trazem dor e manipulação. Muitas pessoas hesitam em se afastar, acreditando que talvez o narcisista mude ou que elas devam mais uma tentativa para fazer funcionar. Mas a realidade é que quanto mais tempo você passa em um relacionamento com um narcisista, mais difícil se torna escapar das garras emocionais dele. Essa distância pode ser o que você precisa para ver a situação com mais clareza e começar a se reconstruir. Você já considerou que se afastar pode ser a única solução em uma relação com um narcisista? Às vezes, a paz só vem quando você se dá permissão para sair do jogo. Quando você decide se afastar, você está colocando seu bem-estar em primeiro lugar. E essa é uma das maiores vitórias que você pode conquistar contra um narcisista. Vencer o jogo psicológico de um narcisista não é fácil, mas com essas táticas você tem as ferramentas certas para recuperar o controle da sua vida.
Agora que você conhece essas estratégias, quem vai tomar o controle das suas emoções? A escolha está em suas mãos. Não deixe mais que o narcisista dite como você deve se sentir ou agir. Compartilhe sua experiência nos comentários e me diga qual dessas táticas você vai aplicar primeiro. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo sobre como vencer os desafios da vida com inteligência emocional. Sua jornada de libertação começa agora. Até o próximo vídeo!